O vídeo de hoje é para você que tem dificuldade de cumprir todas as tarefas do seu dia, ou para você que até faz muitas tarefas durante o dia, mas você sente que não está saindo do lugar com aquele seu grande sonho ou objetivo. Eu vou te dar 10 dicas práticas e todas elas você pode aplicar agora mesmo e eu tenho certeza que elas vão fazer total diferença na sua produtividade. 1, 2, 3, funk! Fala galera, tudo bem com vocês? O meu nome é Jennifer, sejam muito bem-vindas. Há algumas semanas atrás eu tava com muito problema em relação à minha produtividade. Eu até estava bem ativa fazendo várias tarefas, mas é importante lembrar aqui que produtividade é você fazer as tarefas que têm que ser feitas. Então não importa se eu fiquei o dia inteiro fazendo faxina no meu quarto, se aquela não era uma tarefa que eu tinha estipulado para aquele dia e eu tinha outra coisa mais importante para fazer naquele momento. Ser realmente produtivo é você cumprir as tarefas que têm a ver com as suas prioridades. Então esse mês eu resolvi testar várias ferramentas diferentes de organização e essas dicas aqui são resultados do que eu consegui extrair desses testes. Todas as dicas que eu vou dar aqui agora você consegue começar a aplicar hoje mesmo, só tendo um papel e uma caneta. Mas se você tiver um caderno velho aí que você consiga deixar tudo isso junto, vai ser muito mais fácil de você controlar e analisar todas essas informações depois. Então já pega o seu material e bora para as dicas. Dica número 10, autoconhecimento. Sim, se você é a pessoa que ainda acha que autoconhecimento é mimimi, é bom que você repense sobre isso. Eu já falei aqui no último vídeo do canal o quanto é importante a gente estar atento com essas coisas que acabam sendo banalizadas, como por exemplo, o autoconhecimento, gratidão, porque a gente acaba perdendo a conexão com o valor real, o sentido daquela palavra, só porque a palavra foi repetida muitas e muitas vezes. E definitivamente não adianta você querer ter uma rotina funcional se você não conhece os seus hábitos, as suas ações, reações, os seus gatilhos. Tem muita gente que compra planner, começa a usar bullet journal e depois fala que não deu certo e acha que a culpa é do método, que o método não dá certo, que aquilo não é pra ela, quando muitas vezes, na verdade, ela só não conseguiu se adaptar ao método porque ela não se conhece o suficiente para entender que as características daquele método não se adequam à rotina e à realidade dela. Mas como aqui a gente está falando de dica prática, uma ferramenta que eu acho que é muito fácil de usar e que você vai ter muito resultado visivelmente de uma forma mais rápida são os rastreadores. Existem infinitos tipos de rastreadores, formas, seja em gráficos, seja com símbolos, mas basicamente você pode usar os rastreadores para duas funções. A primeira delas é você realmente anotar ali um hábito que você queira analisar depois. E a segunda é você incluir um hábito novo na sua rotina. Os 3 tipos de rastreadores mais comuns que tem aí são o anual, que por exemplo eu gosto de usar para rastrear o meu humor, inclusive já fica a dica, eu deixo o meu controle de humor do lado ali da minha tabela onde eu controlo o meu fluxo menstrual, porque assim eu ainda consigo relacionar o meu humor com o meu ciclo menstrual e tudo mais. Esses rastreadores anuais são muito legais para você ter uma visão bem abrangente de determinado hábito, como por exemplo eu citei aqui do humor. Mas também existem os rastreadores mensais, que você pode colocar ali uma coisa que você queira avaliar durante o mês. E também os rastreadores semanais, que você faz na sua semana, e esses são os mais indicados para você colocar um novo hábito na sua rotina. A ideia básica aqui com os rastreadores é você coletar dados sobre você mesmo. Então, o que você faz, o que você não faz, o que você está fazendo mais, o que você gostaria de fazer mais. Porque no dia a dia a gente faz muitas coisas, mas a gente não consegue ter uma visualização do que a gente está fazendo, por exemplo, relacionado mais à área do trabalho, mais à área dos estudos. Quando você coloca isso num rastreador, você consegue visualizar exatamente para onde que você está dedicando mais energia, onde que você está dedicando menos energia, e assim você já começa a entender melhor quais ferramentas que podem ser mais úteis na sua rotina, como que você pode organizar a sua semana. Eu sei que muita gente pegou até ranço da palavra autoconhecimento, mas definitivamente entender os seus hábitos, entender os seus gatilhos, entender o seu funcionamento é o primeiro passo para você conseguir ter uma rotina funcional. Dica número 9. Tenha planejamento.
O planejamento nada mais é do que você definir o seu objetivo, ou seja, saber qual é a meta que você quer alcançar e determinar o passo a passo para você chegar até essa meta. Agora a gente está no final de maio, então significa que você tem exatamente metade do ano para alcançar as suas metas. E se você não fez isso ainda, já está mais do que na hora de você sentar e definir qual é o objetivo que você quer alcançar até o final do ano. Mas como aqui a gente está falando de dicas práticas e a gente precisa trazer isso para o seu dia a dia, o que eu indico é elenque ali os 6 principais passos para você conseguir alcançar essa meta. E aí em cada mês você vai trabalhar um desses passos. O foco vai ser total no passo que você definiu. Por exemplo, eu decidi que até o final do ano eu quero posicionar bem a minha marca no mercado. Então eu elenquei ali 6 passos para eu fazer cada um deles num mês. E assim eu vou conseguir dar o meu total foco para aquela atividade. E mais do que isso, assim eu consigo subdividir essa tarefa. Por quê? Por exemplo, em junho eu vou cuidar só da minha identidade visual. Então eu consigo subdividir dentro de junho essa tarefa. A identidade visual é o foco do mês de junho. Mas eu posso subdividir, por exemplo, na primeira semana eu vou então pesquisar só sobre cores, na segunda semana eu vou pesquisar sobre tipografia, na terceira semana eu vou pesquisar sobre ícones, na quarta semana eu vou organizar as minhas redes sociais. E é claro que isso a gente consegue aplicar para qualquer outro objetivo. Por exemplo, se eu tô no final de maio e eu sei que no começo de julho eu tenho um seminário da faculdade para entregar, eu posso definir então que junho vai ser o mês que eu vou dar foco total para fazer esse seminário. Então na primeira semana eu vou fazer a introdução, na segunda semana eu vou fazer o desenvolvimento, na terceira semana eu vou fazer a conclusão, na quarta semana eu vou fazer as referências para poder estar com o trabalho pronto no final do mês. O mais importante é que você tenha muito claro qual que é o seu principal objetivo e qual é o passo a passo que você vai ter que caminhar para poder alcançar essa meta. Dica número 8. Organização. A organização nada mais é do que um produto do planejamento. Ou seja, é hora de você pegar todas as informações que você estipulou ali na hora de fazer o planejamento da sua meta e colocar tudo isso em prática. Quanto mais você conseguir quebrar a sua meta grande em pequenas partes, mais fácil vai ficar para você. Então, beleza, agora que você já definiu qual é a meta que você quer alcançar até o fim desse ano, já separou ali para cada mês que a gente tem até o fim do ano um foco e já subdividiu esse foco dentro das semanas, você precisa deixar ele visível. Ou seja, eu gosto de trazer também para minha organização semanal, lá para o meu bullet journal. Voltando lá para o exemplo do seminário. Se essa semana eu estipulei que eu vou fazer a introdução, o que eu tenho que fazer para quando chegar no final da semana a minha introdução tá pronta? Eu sei que eu tenho que ler o primeiro capítulo, eu tenho que fazer um resumo desse capítulo, eu tenho que começar a escrever o primeiro parágrafo. Então tudo isso são tarefas que você vai trazer para a sua semana. E quanto mais você vai quebrando as tarefas nessas pequenas partes, mais fica fácil de você visualizar e ter um controle de quanto tempo você está levando, se você está progredindo ou não na sua meta. Dica número 7. Tenha uma ferramenta de organização. Pode ser uma agenda, um planner, um bullet journal, tanto faz. O importante é que você não deixe as coisas só na sua cabeça. Não adianta você pensar que você sempre vai lembrar de tudo, que você já tem tudo planejado na mente, você sabe o passo a passo que você tem que fazer, porque a gente executa muitas tarefas durante o dia e toda vez que a gente faz isso, a gente só sobrecarrega mais o nosso cérebro com mais informações, mais coisas que eles têm que guardar. Quando você começa a anotar as suas tarefas, você libera espaço na sua mente para as coisas que você realmente precisa focar naquele momento. Se você lembrou de alguma coisa que você tem para fazer ali no momento em que você está fazendo o seu trabalho, você vai pegar e vai anotar aquela tarefa para você realizar num outro momento, porque você sabe que naquele momento você tem que focar no que você está fazendo. E aqui vai uma dica bônus. Use uma ferramenta com uma visão semanal. Hoje em dia esse formato de organização está cada vez mais comum, justamente pela funcionalidade dele. Quando você abre, por exemplo, um planner e você vê ali a semana inteira, é muito difícil de acontecer, por exemplo, sexta-feira eu tenho prova e eu nem lembrava. Porque você vai abrir o seu planner na segunda-feira e vai ver ali a semana inteira. Você vai ver que tem uma prova ali na sexta-feira.
O ser humano é muito visual, principalmente depois que a gente começou a usar a internet com essa frequência que a gente usa hoje, a gente é muito visual. Então, quando você tem a visualização da semana inteira e você consegue ver ali todos os compromissos, você tem muito mais uma noção de quais espaços que você tem vagos, se é de manhã, se é de noite, quais as coisas que fica melhor para você fazer de manhã, o que você consegue encaixar melhor no período da tarde. Tudo isso fica muito mais fácil de você visualizar numa visão semanal. Mas antes de sair querendo comprar uma agenda, querendo comprar um planner ou baixar um aplicativo, tenta dar uma pesquisada melhor sobre esse método de organização que tá te chamando a atenção, porque às vezes ele não vai ser o método mais funcional para a sua rotina. Então é muito importante você saber também quais são as características de cada agenda, de cada ferramenta, de planner, porque assim vai ser muito mais fácil de encontrar algo que faça sentido para você. Dica número 6. Dê atenção ao básico. Mais uma vez eu vou ter que voltar naquela questão das coisas que são banalizadas, porque aqui temos mais um exemplo. Sim, a gente tá cansado de saber que a quantidade de horas que a gente dorme influencia no nosso desempenho, a quantidade de água que a gente bebe durante o dia, que a comida que a gente come também vai influenciar ali na nossa ação, na atividade, na vontade de fazer as coisas. Tudo isso a gente tá cansado de saber, mas então por que a gente não coloca em prática? Parece tão óbvio pensar que se eu não tiver uma boa noite de sono, eu não vou conseguir produzir tão bem no dia seguinte, mas a gente realmente não para pensar nisso muitas vezes. Então, por isso que eu gosto de usar também os rastreadores como uma forma de seguir ali acompanhando como que tá, por exemplo, a quantidade de água que eu tô bebendo, quantas horas de sono que eu tô dormindo por noite. E quando você rastreia esse tipo de hábito, você consegue fazer uma ligação direta com a sua produtividade. E isso você pode tirar a prova, é só você fazer um teste, pega um mês e começa a registrar todos os dias. Quanto de água você está bebendo, quantas horas de sono você está dormindo e se você está tendo uma alimentação saudável ou não. Aí você rastreia também no mês como que tá a sua produtividade. Depois você compara todos esses dados. Eu tenho certeza que a diferença vai ser visível. Então não menospreze o básico, até porque são necessidades básicas do nosso corpo e sem elas a gente não vai ter um bom funcionamento. Dica número 5. Divida o seu dia em períodos ou horários. Basicamente, eu decidi fazer uma coluna do lado do meu planejamento diário, dividindo o meu dia em horas. E com certeza esse foi o passo que mais ajudou a minha produtividade até agora. É uma coisa super simples e eu fiquei chocada com a diferença que deu na minha produtividade só por fazer isso. Quando você coloca os horários ali, você tem muito mais noção da distribuição do tempo e de como o tempo tá passando. E além disso, o que eu faço? Eu coloco a minha tarefa ali e se por acaso eu perdi o foco, entrei no YouTube, comecei a ver vídeo, comecei a rolar o feed do Instagram e me perdi ali, foi 1 hora, eu vou lá e passo vários traços naquele período. Porque isso deixa nítido pra mim que ali eu procrastinei, que eu não fiz nada, que isso passou 1 hora ali sem eu ter feito o que eu deveria estar fazendo. Porque principalmente a internet, né, ela tem mesmo essa questão de você perder a noção do tempo. E quando você começa a anotar isso e visualizar, você fica tipo, passou 1 hora e eu não fiz nada, sabe? E se isso é recorrente no seu dia, se você faz isso mais de uma vez, ver aquilo ali no papel vai te dar muito mais um alerta de que você precisa fazer as coisas. Eu sei que talvez muita gente se sinta pressionado, assim, de colocar as tarefas realmente num dia bem marcado de horários e com horários cheios. Como eu falei, você pode começar separando só por manhã, tarde e noite, isso já vai te ajudar bastante. Mas eu confesso que eu vi muito mais resultado depois que eu comecei a colocar em horários específicos as minhas tarefas totalmente delimitadas. E principalmente depois que eu comecei a grifar e deixar tudo ali bem visível do quanto de tempo que eu tava perdendo em cada dia. Dica número 4. Se inscreva aqui no canal. Se você tá me conhecendo agora, o tema principal desse canal é arte e autogestão, que nada mais é do que a junção daquelas 3 primeiras dicas que eu dei pra você, ou seja, autogestão é a junção do autoconhecimento, planejamento e organização. E é isso que eu trato aqui no canal. Eu sempre trago vídeos de formas diferentes de organização. Já tem playlist aqui no canal sobre organização com planner e também agora sobre organização com bullet journal, que é o método que eu uso atualmente. Então aqui eu sempre trago vídeos sobre todos esses conteúdos. E se você não quiser perder todas essas dicas, já se inscreve agora no canal e ativa todas as notificações, porque aí você sempre vai ser avisado quando sair um vídeo novo.
Dica número 3. Tenha uma prioridade no seu dia. Então a gente pegou uma grande meta e foi quebrando ela em pequenas partes até chegar aqui na prioridade do dia. Sempre tem aquela tarefa que você sabe que você tem que fazer naquele dia e que geralmente é a que a gente mais enrola, seja porque tem alguma dificuldade envolvida, porque é algo que você não quer lidar, porque é algo difícil, complexo, seja lá o que for. Sempre tem uma tarefa que você sabe que você tem que fazer naquele dia e que geralmente é a que você mais enrola para fazer. Então sempre tenha em mente que produtividade é você fazer o que tem que ser feito no momento que tem que ser feito e que você estipulou com planejamento. E de preferência já pega essa sua tarefa que é a prioridade do dia e execute no período da manhã. Eu sei que tem coisas que não estão sob o nosso controle, que às vezes a gente depende de terceiros para poder fazer, mas se for possível já tente executar essa tarefa que é a sua prioridade logo na parte da manhã. Porque você vai sentir uma leveza incrível e com certeza o seu dia vai ser mais produtivo por conta dessa sensação que foi gerada porque você já fez aquela coisa que você mais tinha que fazer no dia. E além de ser muito bom ter essa sensação, isso ainda vai te dar um gás para fazer mais coisas durante o dia. Dica número 2. Use uma lista de tarefas. Hoje em dia, o to-do list ou a lista de tarefas está bem popular, né? Muita gente já conhece, muita gente já usa e talvez até tenham pessoas que vão dizer que usam a lista de tarefas, mas que não sentem que são produtivas. Isso acontece porque a lista de tarefas ela não é exatamente uma ferramenta de planejamento e organização, mas ela é uma ferramenta de apoio. Lembra quando eu falei que você está, por exemplo, focado em terminar um trabalho que você tem que terminar hoje? E aí você lembra de alguma coisa que você tem que fazer, algum serviço da casa que ficou para trás. A tendência é que você pare o que você está fazendo para ir resolver esse outro problema para depois voltar para o que você está fazendo. O que acaba tirando completamente o foco do seu projeto ou do seu trabalho que você deveria estar focado no momento. E é aí que entra a lista de tarefas. É exatamente para isso que ela funciona. Ela é uma ferramenta de apoio para que quando você esteja ali fazendo a sua rotina, o seu planejamento que já está estruturado, quando você se lembra de alguma tarefa, uma ideia, qualquer coisa que vier na sua cabeça, você vai pegar ela e vai anotar nessa lista de tarefas. Assim você não vai perder a ideia ou a informação e depois você vai poder trabalhar com foco nela, sem ter que dividir o foco entre duas coisas e assim não sair nada legal. E a dica número 1 é registre e se expresse. Eu não sei se você conseguiu entender, mas uma rotina funcional é criada a partir de registros, de dados. E você não vai ter esses dados se você não registrar. Então o primeiro passo é anote tudo. Não confie na sua cabeça, não confie que você vai lembrar depois. Comece de fato a anotar as coisas. Mas anotar é só o primeiro passo. Depois que você anotar, você tem que reunir essas informações e tentar analisar elas para ver se o que você está fazendo realmente faz sentido e se está sendo funcional para você. E aí é que entra a parte do se expressar. Eu não vou me alongar muito nessa parte porque no último vídeo que saiu aqui no canal eu falei bastante sobre isso, sobre como é legal você se expressar através da arte e da escrita. Então aqui no canal, como eu faço bullet journal artístico, eu sempre faço muitas decorações, eu faço aquarelas, pinturas, mas se você reparar, você vai ver que sempre tem um motivo ali por trás, tem algo que tá contando uma história, por mais que as pessoas não saibam, eu sei o momento que eu fiz aquilo, então todo mês quando eu faço um desenho, ele sempre tá relacionado com algum momento que eu tô vivendo, com alguma coisa, a inspiração não vem do nada, ela vem das coisas que a gente vive. Então busque se expressar, seja através da arte, seja através da escrita, também é excelente ter um diário ou fazer pequenas notas mesmo no seu dia a dia ali, de como você tá se sentindo, de como você reagiu a determinada situação, porque isso também é uma forma de dado que você pode usar depois para construir uma rotina mais funcional. Se você entende por que você reagiu de tal forma com alguma coisa ruim que aconteceu, com uma coisa que saiu do seu planejamento, você sabe meios de fazer com que isso não se repita. E mesmo que você não saiba, a partir do momento que você tomou consciência, que você escreveu, que você analisou aquilo, você vai procurar meios. Você tem muito mais formas de procurar meios de fazer uma rotina funcional. Sem contar que todos esses registros acabam virando uma grande fonte de motivação para você depois. Porque em algum momento você vai parar para voltar algumas páginas, você vai reler
você vai reler algumas coisas, isso vai te dar um gás enorme de lembrar daquele dia que você estava estagnado, não conseguia fazer nada, e aí você foi lá e fez uma tarefa super simples, mas você lembra o quanto aquilo significou pra você. Quando você volta ali e vê aquele dia que você cumpriu todas as tarefas e você lembra da sensação de como foi bom, isso te dá muito gás, muita motivação também. Eu tenho certeza que se você realmente aplicar essas dicas, nem precisa ser todas, mas eu tenho certeza que o resultado vai ser visível e vai ser em pouco tempo. Então eu espero que eu tenha te inspirado a alcançar os seus objetivos. Eu quero que você feche esse vídeo agora e vá já fazer tudo o que eu falei aqui no vídeo para você alcançar a sua meta até o final do ano. Muito obrigada por ter assistido até aqui, muito obrigada pelo carinho. E a gente se vê no próximo vídeo, porque a arte e a autogestão acalmam o seu coração. É isso, um beijo e até a próxima!